Hashtag 224, Apocalipse, estudando as profecias. Bom, além disso, como se diz que esta profecia ocorre em um pequeno período, num pequeno período antes da destruição final de Babilônia, certamente estirado do levantamento e triunfo predito da Igreja Papal. Este testemunho não se pode aplicar a outras organizações religiosas, senão aquelas que saíram dessa igreja. E estas começaram na reforma protestante com Martinho Lutero. Martinho Lutero era um monge, era um sacerdote da Igreja Romana. Correram bem durante certo tempo e tiveram a aprovação de Deus todas as providências da reforma religiosa. Mas seus dogmas e credos deixaram de acompanhar a luz progressiva da verdade profética, e daí terem sido deixados numa posição crítica onde, finalmente, desenvolveram o caráter tão mau, odioso, aos olhos de Deus, como o da igreja, de que primeiro saíram como dissidentes ou reformadores. Como temos diante de nós um ponto muito nevrálgico, vamos deixar que os membros dessas várias denominações, eles mesmos, protestantes, falem por si mesmos. Então vamos começar com Alexander Campbell, irlandês, figura central do movimento religioso, conhecido como Movimento de Restauração ou Movimento Stone Campbell, que surgiram nos Estados Unidos no início do século XIX. Movimento este que buscava restaurar o cristianismo primitivo, rejeitando as divisões denominacionais e as tradições humanas que, segundo Campbell, Alexander Campbell, havia corrompido a igreja ao longo dos séculos. Ele afirmava, já em sua época, no início do século XIX, que os estabelecimentos de culto que hoje operam através da cristandade, encerrados e cimentados por suas volumosas confissões de fé respectivas e suas constituições eclesiásticas, não são igrejas de Jesus Cristo, mas as legítimas filhas da mãe das prostituições, Roma. Fecha aspas. Isso diz Alexander Campbell. Diz ainda o mesmo Campbell: há 3 séculos tentou-se na Europa uma reforma do papado e acabou numa hierarquia protestante, no exame de dissidentes incontestáveis. Fecha aspas. Bom, o protestantismo foi reformado no presbiterianismo. O presbiterianismo foi reformado no congregacionalismo. O congregacionalismo caiu no batismo e assim por diante. Também convém notar que o metodismo tentou reformar a todos, mas acabou reformando a si próprio em muitas formas do wesleyanismo, com referência a John Wesley, o wesleyanismo. Foi um clérigo anglicano e teólogo armínio ou arminiano, um sistema de crença teológica protestante baseada nos ensinamentos do teólogo holandês Jacob Arminio, que viveu entre o ano 1560 e 1609. Todos eles têm no seu seio, nas suas organizações eclesiásticas, doutrinas, cultos, observâncias várias, relíquias indispensáveis do papismo. São quando muitas reformas do papado
e apenas reformas parciais. As doutrinas e tradições dos homens ainda continuam a impedir o poder e o progresso do Evangelho, né, em suas mãos. Ver livro sobre o batismo de George Campbell, né, o batismo de George Campbell, página 15. Vale a pena também focalizar aqui o relatório da Conferência Anual de Michigan, onde ele mesmo diz: os mundos comercial, religioso e político se assemelham extraordinariamente. Né? O mundo comercial, religioso e político se juntou tudo. Trilham juntos o caminho largo que conduz à morte, porque tudo debaixo de um caráter eminentemente sectário, não consultando os interesses da união proposta por Jesus através do seu novo mandamento. Um só rebanho para um só pastor, como disse Jesus. E a verdade é que a política, o comércio, a religião nominal são coniventes no pecado, nas transgressões da lei divina, prestando mútuo auxílio, unindo-se todos nas opressões ao pobre. Tudo isto hoje é para contentar os ricos. Até a religião se presta a esse papel de opressora do pobre. A falsidade é descaradamente proferida no fórum e nos púlpitos. Pecados que chocariam a sensibilidade moral ou morais dos próprios pagãos, que eles próprios pagãos campeiam sem disfarce em todas as grandes denominações religiosas nos Estados Unidos. A besta das duas pontas, né? Nós já vimos lá o significado dos Estados Unidos da América do Norte. A besta das duas pontas, aquela que ligou o Estado e a religião. Estas igrejas estão como a igreja judaica, quando Jesus exclamou cara a cara: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! E perguntamos agora, sua condição hoje será melhor do que era então nos tempos do Mestre Jesus? Poderíamos acrescentar uma quantidade de testemunhas semelhante de pessoas altamente reputadas das várias denominações norte-americanas. Testemunhos escritos não com o propósito de criticar ou procurar falta de ninguém, mas com um senso vívido da condição terrível que caíram todas as igrejas. O termo Babilônia, aplicado a elas, não é um termo de censura, mas exprime apenas a confusão, diversidade de sentimentos que existem entre elas. E aí se cumpre a profecia do profeta Jeremias, como no seu livro, no Velho Testamento, da Bíblia Sagrada, capítulo 51, versículo 9. Babilônia não necessitava cair, porque poderia ter sido curada pela aceitação da verdade, mas rejeitou a verdade de Deus. Bom, confusão e dissensões reinam ainda dentro dos seus limites. O mundanismo e orgulho farisaico abafaram o crescimento celestial desta planta. E diz Jesus no seu Velho Testamento, no seu Evangelho: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Seguimos na próxima hashtag.